Olá, bom dia. Tudo bem contigo? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar a nossa série de estudo sobre teologia, falando hoje de bibliologia. O que é bibliologia? Você sabe? Vamos aprender juntos aqui. Bom, bibliologia é a ciência ou estudo sobre a Bíblia Sagrada. E isso nos faz perguntar, o que é a Bíblia? A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa rolo ou coleção de livros. Ela contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ela está dividida em livros da lei, históricos, poéticos e proféticos. Dentre esses proféticos, você tem os profetas maiores e os profetas menores. Os livros são a soma da literatura sagrada do povo hebraico. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Contém 27 livros, sendo eles os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, as cartas gerais e a revelação, que é o Apocalipse. Revelação é a manifestação de Deus aos homens. Deus se manifesta, se mostra, se revela aos homens. Essa manifestação é progressiva, ou seja, ela vem primeiro aos homens, através do povo de Deus, e ele vai se revelando para os homens, dizendo quem ele é, o que ele quer fazer na vida da humanidade, o que ele quer do seu povo. Então ele vai se revelando a respeito de si, a respeito da sua pessoa, na vida dos seus servos do passado e depois nas Escrituras. A maior revelação de Deus à humanidade foi, sem dúvida alguma, Jesus Cristo, seu Filho, que veio na plenitude dos tempos para revelar Deus através da sua pessoa. Essa expressão revelação significa equivalente a tirando o véu, né? Algo que está encoberto e que você retira esse véu e aí você começa a conhecer. A gente só conhece a Deus naquilo que ele se permite conhecer. Não tem como a criatura finita conhecer o Deus infinito. Então Deus tira esse véu e começa a se mostrar, né, uma parte de Deus, aquilo que nós precisamos conhecer. Então é o ato de descobrir. Inspiração é a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores das Escrituras, que garantiu que o conteúdo da Bíblia fosse autêntico, uma autêntica expressão da revelação de Deus. Ou seja, a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. E essa inspiração garantiu que os homens escrevessem aquilo que Deus desejava que o homem escrevesse, sem fugir, né? Sem contrariar os ensinos de Deus. Apesar de Deus usar a capacidade humana, apesar de Deus usar o homem no seu tempo, na sua cultura, no seu entendimento de mundo, a revelação, né, essa inspiração para que o homem escreva, ela não fugiu dos propósitos divinos. Pode-se ter revelação sem inspiração. Né? Uma base bíblica que vai sustentar isso é Apocalipse 10, 4. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la, João. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Apocalipse 10,
4. Então João teve uma revelação e ele não transcreveu essa revelação por ordem divina. A Bíblia nos diz que ela é a própria palavra de Deus inspirada. 2 Timóteo 3,16 vai dizer assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Agora nós vamos passar para a iluminação. Falamos sobre revelação, falamos sobre inspiração e agora nós vamos falar um pouco sobre iluminação. O que é iluminação? Iluminação é a capacidade do homem de entender as verdades de Deus já reveladas e inspiradas. Deus revela aos seus escritores, eles, inspirados pelo Espírito Santo, escrevem essa revelação e agora nós somos iluminados pelo Espírito Santo para entender aquilo que foi escrito, aquilo que foi revelado e inspirado e escrito. Olha o que nos diz o Salmo 119, 18. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Então essa é a iluminação, a gente entender corretamente a revelação inspirada. Pode-se ter também inspiração sem revelação. Mas como assim? A gente vai encontrar em Lucas 1, do verso 1 em diante, que ele vai falar que empreendeu uma ordem de narração dos fatos, ou seja, ele narrou fatos que foram transmitidos a ele, ou seja, através de pesquisas, ele perguntou aqui e ali, e não foi nada revelado a ele por Deus, mas através de pesquisas, né, de pessoas que viveram com Jesus, ele escreve o seu evangelho. Então ele não houve revelação da parte de Deus para ele, mas houve a inspiração para que ele escrevesse os relatos que ele colheu, sem que isso saísse da vontade de Deus. É maravilhoso ver Deus trabalhando de diversas formas, né? Vamos continuar. Inerrância. Temos como a Bíblia sendo destituída de qualquer erro, né? Ela é plenamente confiável em todos os seus ensinos. Então, naquilo que a Bíblia se propõe a dizer sobre a humanidade, sobre Deus, sobre o pecado, sobre o resgate dessa humanidade para Deus, temos ela como inerrante, palavra de Deus. Por isso ela é a nossa regra de fé e prática. Por isso que nós confiamos na Bíblia e apenas na Bíblia. Outros conceitos sobre a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é o livro que registra a revelação de Deus aos homens. Então é Deus se mostrando ao ser humano. Quer conhecer Deus, quer saber mais sobre Deus, leia a Bíblia, leia a palavra do próprio Deus. A Bíblia é a palavra de Deus escrita em linguagem humana. Então Deus deu a capacidade ao ser humano para escrever para o próprio ser humano, para que a gente pudesse entender. A Bíblia é autoridade, ela é suficiente, ela é inerrante e infalível palavra de Deus, pois foi inspirada pelo próprio Deus que não erra. A Bíblia tem a finalidade de revelar os propósitos divinos aos homens, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Então a finalidade da Bíblia, vamos fixar isso aqui. Qual é a finalidade da Bíblia? Ela tem o propósito
de revelar os propósitos divinos a Deus, ou seja, o que Deus quer para a humanidade. Ela tem o propósito de levar os pecadores à salvação em Cristo Jesus, mostrar quem é Cristo. Ela tem o propósito de edificar os crentes, ou seja, produzir crescimento àqueles que se debruçam sobre a sua palavra, a própria Bíblia. E ela também tem a finalidade de promover a glória de Deus, porque quando nós lemos a Bíblia, quando nós somos edificados, quando nós somos salvos, nós promovemos isso a outras pessoas. Então você promove a glória de Deus. Salmo muito conhecido, Salmo 119, 105, nos diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Cerca de 40 homens escreveram a Bíblia em um período de aproximadamente 1.600 anos. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e em algumas partes aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. A Bíblia é dividida em pelo menos duas grandes partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. 39 livros, como eu falei anteriormente, no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, somando um total de 66 livros inspirados por Deus para o nosso conhecimento e crescimento. O vocábulo apócrifo, do grego apócrifos, significa oculto, escondido, encoberto. É algo duvidoso, de origem incerta, espúrio, de origem duvidosa. Então, os livros apócrifos são 7: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus. Vamos agora para a divisão do Antigo Testamento. Pentateuco. Ele se divide em Gênesis, os livros que compõem o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Livros históricos: Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, como também é conhecido. Livros proféticos ou profetas. Existe uma subdivisão: profetas maiores, que são eles: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Período interbíblico. O período interbíblico foi o período de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, um período entre os testamentos, que ele também é chamado de período intertestamentário, que fica entre os dois testamentos. 400 anos de silêncio de Deus. Não houve revelação nesse período de Deus aos homens. Não surgiram escritos inspirados por Deus. Não se levantou nenhum profeta. Surgiu nesse período a Septuaginta, ou a tradução dos 70, que foi a primeira tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. O povo de Israel nesse período foi escravizado por diversos reis pagãos e as tribos simplesmente deixaram de existir. Esse período está compreendido entre o final do livro do profeta Malaquias e o surgimento de João Batista, anunciando a vinda de Jesus ao mundo. Divisão do Novo Testamento. Evangelhos compostos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Cartas ou epístolas paulinas, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses,
Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Cartas ou epístolas gerais, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Livro profético ou revelação, Apocalipse. O vocábulo evangelho vem da palavra grega evangelho, que significa boas novas, boas notícias trazidas por Jesus aos seres humanos. Significa, portanto, boas novas de salvação. A palavra sinótico vem do grego sum ópticos e significa visto juntamente ou visto do mesmo ponto de vista. Tem o mesmo plano de narrativa. São eles, os evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. A divisão da Bíblia em capítulos, ela foi realizada em 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Clair. A divisão de versículo do Antigo Testamento foi efetuada em 1527 pelo Sentes Pagdino, ou, ainda aí existe uma dúvida, né? Ou em 1445 pelo Rabi Natan. Então existe essa questão aí. A divisão do Novo Testamento em versículos é atribuída a Robert Stevens, que realizou em 1551. O título que a Bíblia dá a si mesmo é de Palavra de Deus. A gente encontra isso no Salmo 119, 105, que nós já lemos. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O cânon bíblico é a lista de livros considerados inspirados. Então, quando se fala cânon bíblico, né, parece uma palavra esquisita, diferente, mas simplesmente são a lista de livros que foram considerados inspirados. Portanto, esses livros foram colocados, foram compilados, que hoje nós temos como Bíblia, esse conjunto de livros. O cânon bíblico, ele fechou no Antigo Testamento, no livro de Esdras, e no Novo Testamento, no final dos primeiros 100 anos depois de Cristo. Alguns critérios canônicos, né? Alguns critérios para se escolher esses livros. Bom, o livro deveria ser escrito por um apóstolo ou por alguém que andou com um apóstolo. Deveria ser aceito pelas igrejas locais, né? Esses fragmentos, esses pergaminhos, esses papiros, rodavam nas igrejas locais e, portanto, deveriam ter o aval também dessas igrejas. Ter consistência doutrinária, não era apenas uma história qualquer, mas deveria ter uma consistência doutrinária, deveria ensinar alguma coisa a respeito de Jesus, de Deus, e refletir a obra do Espírito Santo, né? Eles precisavam perceber ali a atuação do Espírito Santo através daqueles escritos. Bom, meus queridos, chegamos ao final do nosso tema Bibliologia. Espero que Deus te abençoe e te faça entender cada dia mais e que você busque, não fique apenas nessas informações, mas que você busque cada dia mais conhecer mais sobre Deus. E a maior revelação de Deus, não se esqueça, é Jesus Cristo, seu Filho, que morreu por cada um de nós e só através dele nós temos a salvação da nossa alma. E onde nós encontramos tudo isso? Na Bíblia Sagrada. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.